Então, vamos continuar com a segunda parte, que eu batizei de Documentando História, porque nós vamos entrar naquelas questões que já foram tocadas anteriormente, que é a questão da subjetividade, da objetividade, da história, da autenticidade. Então, nós vamos ver essas questões agora mesmo. E nós começamos com a questão do realismo, né? Lembrando que o realismo é esse movimento do final do século XIX, que se caracteriza como uma oposição ao romanticismo, né? Ao idealismo do romanticismo, e que buscava, né? O realismo buscava mostrar a vida como ela era, e não ficcionar ou embelezar a, a, a vida ou as coisas, né? E aqui, de um lado, nós temos justamente a oposição entre os dois tipos de coisas que estavam, de pinturas, por exemplo, no caso, que estavam colocadas aí. Por um lado, nós vemos essa imagem desse homem dentro de um mar de nuvens. Mar de Névoa justamente é o nome do quadro do Gaspar David Friedrich, de 1818. Uma realidade completamente embelezada, completamente idealizada. E, por outro lado, nós temos as mulheres peneirando o trigo do Gustave Courbet, né? Que mostra justamente a realidade das pessoas nesse momento, uma realidade do trabalhador, a realidade da mulher aí junto com os grãos, né, peneirando o trigo, provavelmente ali um filho também junto dela, então mostrando a realidade dura do trabalhador, que é a realidade das pessoas desse momento, né? Então, a isso se chamou realismo, não só pela questão estética, mas também pela questão da história que vem por detrás, de mostrar a realidade social através da arte. E aí, no cinema, nós temos também o realismo, né? E nós vemos o realismo no cinema de duas formas, acho que está até aqui. De um lado, nós vemos o realismo na narrativa, né? Nós vemos que existe temas, existe histórias de pessoas que são reais, que são de cunho social, né? De pessoas que sofrem, nós temos o drama, nós temos o documentário aí também, então, a partir da narrativa. E também nós temos com a presença figurativa, ou seja, através das imagens. As imagens no cinema, elas também têm a possibilidade de transmitir esse realismo, né? E nós não estamos falando aqui só de documentário, nós estamos falando do cinema em geral, tanto documentário como o filme de ficção. E aqui nós temos algumas características desse estilo, desse efeito realismo, né? Que seria nada de trabalho de câmera, ou seja, nós vamos trabalhar minimamente a questão da montagem, né? Nós vamos usar poucas montagens, já o ponto 5 aí já fala disso, a questão dos planos sequência, que são essas tomadas longas para evitar muito corte, para evitar a ilusão da continuidade. A gente vai mostrar a imagem como ela a maioria do elenco. Bom, a filmagem é filmada com
a luz natural. Aqui nós temos ao lado uma imagem de um filme. Nós vemos que a imagem é bastante escura, porque possivelmente tenha sido filmado com muito pouca luz ou com a luz realmente natural desse local, né? Então, nós vemos essa luz pobre, mas que, ao mesmo tempo, mostra o próprio realismo. Não é uma luz que vai embelezar, que vai é, é, desenhar formas com ela, mas ela vai mostrar a coisa como ela é, né? Aqui também, em muitos casos, a maioria do elenco é composto de não profissionais. Para quê? Para que a narrativa aconteça a partir do caso real, daquilo que as pessoas sentem. As pessoas uma construção também uma construção também coletiva. O ator que não é um ator traz a sua experiência para o filme, né? Depois nós temos nós evitamos usar o foco, né? Para aquele foco que por detrás fica desenfocado e pela frente fica enfocado, pela frente fica desenfocado e por atrás fica enfocado, né? Que são a profundidade de campo. Então, se evita usar a profundidade de campo e usar um tipo de filmagem que a gente veja tudo, né? Veja a pessoa que está aqui e a pessoa e as coisas que estão lá atrás, né? E nesse sentido também nós vamos usar um ângulo de 90 graus, que é um ângulo reto para que, ou seja, o ângulo do olho, o nível do olho, para que se evite esses efeitos psicológicos das tomas que são feitas, das tomadas são feitas de cima, ou que são filmadas de baixo, ou que são tortas, né? Para que realmente exista o realismo, porque na realidade as pessoas olham a partir dos seus próprios olhos as coisas, as pessoas não olham a partir do chão, né, a partir do teto. Às vezes, sim, às vezes a partir do teto, mas é muito difícil que uma pessoa normalmente veja a partir do chão. Então, nós vamos, no filme realista, usar o ângulo de 90 graus na maioria dos casos. E fazendo uma distinção entre documentário e ficção, nós temos a questão do intuito de cada um, né? O intuito da ficção é criar, montar e simular uma realidade. Isso nós vemos muitas vezes, muitas vezes nós falamos da ficção. Então, nós vemos no filme de ficção. Ele tenta montar uma realidade. Muitas vezes, nós vemos os filmes antigos, que hoje, quando a gente assiste, nos parece completamente ridículo que um estúdio todo feito de pinturas e coisas, as pessoas acreditassem que isso era realidade. Mas, naquele momento, o desenvolvimento tecnológico levava a essa produção da realidade. Hoje nós temos uma realidade criada em computador, né? Então, a tecnologia também vai mudando essa confecção da realidade, do realismo dentro do filme de ficção, né? E aí também se faz através da continuidade, dos cenários, do jogo com a luz, da atuação, do roteiro, da qualidade da imagem e por aí vai. No documentário, por outro lado, o documentário ele tenta explorar um tema, um evento e uma história a partir de um personagem real. Uma história real com um personagem real através de imagens reais ou, às vezes, simuladas. Por exemplo, simuladas quando vamos ver, quando nós estamos falando de um momento da história que não havia câmera, que não podia ser gravado, então nós, às vezes, quando fazemos um documentário, nós usamos do recurso de dramatizar, de criar aquela realidade. Se nós estamos fazendo, por exemplo, um documentário sobre o Egito Antigo, lá não havia câmeras.
Então, como é que eu posso mostrar o faraó dando uma ordem para destruir uma coisa, para construir uma coisa? Então, eu vou usar de atores para mostrar aquele momento e eu vou construir o resto do filme com o depoimento de expertos, especialistas, né? Se for o caso, né, do Egito, se for uma coisa que foi uma morte, um assassinato, não sei o quê, um acidente que aconteceu, então eu posso reconstruir com testemunhas do fato que, logicamente, não gravaram aquele momento, né? Então, a diferença é que a ficção tenta simular a realidade e o documentário tenta explorar um tema ou uma história ou mostrar os personagens que são reais. E aí nós temos a questão da autenticidade histórica, né? Como a gente falou, o documentário ele trabalha com essa questão da autenticidade. E ele se distingue também do jornalismo, né? Ou da notícia televisiva, justamente por esse caráter investigativo do documentário. Não é a mesma coisa você ver uma notícia no jornal e você fazer um documentário sobre um determinado assunto que você viu no mesmo jornal, né? Eu tenho um exemplo de um documentário que eu tentei fazer, finalmente não consegui, mas ele apareceu no jornal e era, para quem conhece o Ceará, era sobre os jumentos, né? Era uma corrida de jumentos numa cidade perto de Fortaleza, no Ceará, e a televisão, justamente, quando eu ouvi falar dessa história, eu fui lá, conversei, entrevistei as pessoas lá do local, tentei saber por que aquilo lá, eles estavam fazendo aquilo, qual era o intuito por detrás de fazer uma corrida de jumentos, qual era a relação que eles tinham com aqueles animais e muitas outras perguntas, né? Mas, ao mesmo tempo, estava lá a dita imprensa fazendo uma cobertura, e aí a cobertura era 1 minuto de entrevista com uma pessoa e vamos lá botar o jumento para correr. Então, assim, e o que saiu no jornal foi mais ou menos uns 30 segundos de uma corrida de jumento que ninguém entende por que aconteceu, né? E, para mim, o interessante dessa investigação que eu fiz e desse documentário que eu terminei não fazendo é que eu descobri justamente as causas do que isso estava acontecendo. Que o animal, o jumento, perdeu a utilidade. A gente via lá no povoado os rapazes indo de um lado para outro com motocicletas, né? E os animais ficavam soltos sem nenhuma utilidade. E, ao mesmo tempo, essa comunidade não tinha nenhuma forma de criar atrações para si mesma, porque era uma comunidade muito pobre e o município não dava atenção. Então, na realidade, quando eu fui lá e me documentei e estudei o tema, eu vi que havia muito mais por detrás daquela história. Então, o documentário ele faz a mesma coisa. O documentário ele busca as causas dos eventos, das coisas que acontecem. Não simplesmente mostrar o evento como se fosse uma notícia. Ele busca saber, ele investiga o que está acontecendo. E o documentário também se distingue da educação. O documentário não tem simplesmente o objetivo de educar, mas também tem o objetivo de mostrar, de indagar, de criar um objeto que também é um objeto de arte, né? Nesse sentido, ele ultrapassa a educação e a propaganda e mesmo a internet e outras formas de comunicação. E o documentário ele deve fazer o uso artístico do material, justamente por isso, porque na minha concepção de arte, eu vejo a arte
com dois pontos. A capacidade de documentar o espírito de uma época, de um momento histórico, e também de mostrar a subjetividade do artista, daquele que criou o produto. Então, o documentário ele deve ser um produto artístico de alguma forma e através do uso das imagens, o uso de animações, o uso de entrevistas, o uso de vários recursos, criar uma peça artística, criativa, uma articulação criativa desse material visual, justamente para se distinguir da propaganda e da educação formal. Né? Agora, uma das formas que nós temos de saber o que é documentário é saber o que não é documentário. Então, aqui nós temos alguns exemplos do que não é documentário. Então, o documentário não é um diário de viagens, ainda que os irmãos Lumière tenham feito diários de viagens, ok? Porque não é simplesmente mostrar aquilo que está lá, mas também de explorar uma realidade, né? Parecido ao diário de viagem pode ser um documentário etnográfico, onde nós vamos investigar etnograficamente um povo ou um grupo de pessoas, mas ele se distingue completamente de um diário de viagens. Um jornal cinematográfico também, eles também se distinguem, ou seja, ele não é um noticiário, ele não é artigos de revista, ele não é filmes aula, ele não é filmes educacionais e científicos. Filmes educacionais e científicos são filmes educacionais e científicos. O documentário pode educar, mas ele se distingue desses formatos por ser uma obra também artística que projeta uma certa subjetividade. E aí nós entramos na questão da subjetividade, objetividade, e o mito da objetividade surge, como eu já falei, justamente de que a fotografia ela surgiu como um ato, como um feito científico, né, que é a luz sobre o filme fotossensível e que é revelado quimicamente, né? Então, a partir disso, a fotografia adquire esse valor de evidência, mas que nós sabemos, ao mesmo tempo, que também pode ser manipulado através da edição, ele pode ser as imagens, elas tomam certos significados usados de uma outra maneira. Então, na realidade, nós estamos falando que é impossível haver uma objetividade 100%. Sempre numa construção de um texto, nós temos a criação de uma subjetividade, ou de várias subjetividades, né? Lembrando que no nosso idioma, né, o objetivo é essa parte da câmera que recebe a luz, né, e que joga ao filme, e por esse motivo também nós falamos de representação objetiva também, que ela vem do mundo real para o filme. E aí que se desenvolve esses aspectos que a gente já falou, de autenticidade, autoridade, legitimidade, por aí vai. Históricas, né, com relação às questões históricas. Logo depois, nós podemos comparar de todas as maneiras, porque, como nós já vimos, é impossível haver uma objetividade 100% total. Então, nós podemos comparar, de alguma forma, o trabalho do realizador cinematográfico com o trabalho de um pintor, de uma pintora, no caso, né? E por quê? Porque, através da construção dessa obra visual, nós estamos construindo uma forma de ver o mundo, nós estamos construindo um ponto de vista do mundo, né? Vale lembrar também
que sempre que eu coloco a câmera em frente da realidade, eu excluo parte da realidade. Então, eu já estou criando uma escolha estética e uma escolha, talvez, política, uma escolha da realidade, do pedaço da realidade que eu quero mostrar, né? E aí eu colhi algumas citações de alguns teóricos sobre essa subjetividade do documentário. Então, aqui o Roy Stryker, ele diz que um bom documentário deve contar não somente como um lugar ou uma pessoa se parece. Ou seja, ele não vai simplesmente mostrar lá aquela coisa, né? Ele não é simplesmente repetir aquilo, mas ele também deve contar ao público como se sentiria, como alguém se sentiria ao estar realmente, ou ser realmente uma testemunha daquela cena. Então, o documentário tem também essa missão de transmitir não somente as imagens, mas também transmitir as emoções. No filme Checkpoint, a gente viu que ele é feito completamente de imagens, mas, ao mesmo tempo, ele vai transmitindo as emoções e a gente vai entendendo o que é que está acontecendo no filme. E a gente vai sentindo mais e mais a pressão dos soldados contra a população palestina. Depois tem o Stuart Hall, que diz que a autenticidade, né, aquele problema da autenticidade, que deriva do sentido de estar lá, comunica um valor, verdade especial para as obras que podiam reivindicar serem feitas da experiência. Então, aqui, a autenticidade não vem simplesmente do material fotográfico, mas também vem da própria subjetividade, vem do estar lá, vem da experiência de ter estado naquele momento. Isso dá a autenticidade do material. Uma pessoa que não viveu um momento e que não é um estudioso, que não tem nada a ver com o tema, não pode falar dele. Não dá autoridade ao próprio material que está sendo mostrado, que está sendo criado, ao filme que está sendo criado. Todos os documentários, Laura Brascaroli, todos os documentários, inclusive aqueles mais exitosos em parecer imparciais e objetivos, estão baseados em pontos de vista específicos, ou de um ponto de vista específico, e expressam uma interpretação do mundo, o que sugere, em outras palavras, que todas as não ficções são filmes com uma tese. Ou seja, aquilo que é mostrado no filme, os pontos de vista que é mostrado no filme mostram que eles têm uma tese por detrás. Cada um fala daquilo que acredita, fala daquilo que viu, fala daquela interpretação do que aconteceu. E como exemplos, nós temos o filme Ônibus 174, do José Padilha. Aqui nós vemos... Da minha mãe. Antes da gente vir para a rua, a gente era bem de situação, sabe? Mas meu pai, ele era alcoólatra. Aí minha mãe apanhava muito quando ele bebia. Aí ela fugiu de casa e veio para a rua. Nesse filme, nós investigamos a vida de Sandro, que foi uma pessoa que sequestrou um ônibus no ano de 2000 e foi mostrado na televisão durante 5 horas. 5 horas na televisão. Mas, como eu falei, a televisão não teve a capacidade de mostrar as causas pelas quais esse homem saiu da sua casa e decidiu sequestrar um ônibus, né? Mas o José Padilha, o realizador do documentário, foi atrás, investigou a infância, investigou a adolescência, falou com amigos, falou com pessoas, com crianças de rua, com várias pessoas,
e mostrou as causas daquilo que aconteceu e também documentou, ao mesmo tempo, a si mesmo, aos meios de comunicação e ao próprio filme dentro do filme. Né? Então, é um filme que tem uma subjetividade, porque mostra cada um ali falando de como aquilo aconteceu, como as coisas foram acontecendo. E depois nós temos o filme Helena, que, infelizmente, acho que não está disponível aqui, mas Helena é um filme da Preta Costa, uma cineasta brasileira, e ela mostra aqui a história da sua própria irmã, que foi para os Estados Unidos querendo ser atriz e lá se perdeu completamente, não mandou notícia e ela foi procurar a irmã e ela narra em primeira pessoa todo esse processo de procurar a irmã. Não quero destruir né, o filme, mas a irmã ela cometeu suicídio. Então, é um filme completamente subjetivo, onde a gente vê justamente essas pessoas falando de si mesma e mostrando essas imagens no documentário. E aqui, para terminar, praticamente, nós vamos falar dos tipos de documentário, rapidamente. O primeiro tipo de documentário que nós temos é o documentário explicativo. Só um momento. O documentário explicativo é um dos primeiros a existir e ele mostra, né? Ele conta, praticamente ele não mostra, ele conta. O mais importante nesse tipo de documentário é a voz da verdade, a voz do narrador que está contando as histórias. Então, ele tem um comentarista que pode estar na tela ou pode estar fora da tela, pode estar por cima, uma trilha sonora, e explica o significado das imagens. Ele vai mostrando e vai explicando. Esse tipo de documentário é bastante usado na televisão, porque muitas vezes se quer que o público entenda as coisas rapidamente. E muitas vezes se quer que o público entenda justamente aquilo que o realizador quis que ele entendesse. Então, por esse motivo, ele é criticado por ser autoritário, por não dar a possibilidade aos próprios atores, os próprios não atores, mas ao próprio público de fazer suas próprias interpretações do filme. Então, algumas críticas desse tipo de documentário, justamente isso. Ele é considerado autoritário, porque tira essa possibilidade das pessoas interpretarem a realidade. Ele é colonialista, porque em determinados momentos ele tenta dizer à população aquilo que as elites querem que eles aprendam. Eles também são chamados de voz da verdade ou voz de Deus, porque o comentarista ele sabe tudo, né? Ele conhece tudo sobre a realidade. Então ele tem o controle de todas as informações, né? Então por isso esse tipo de documentário é chamado de púlpito, ou seja, como se fosse na igreja, né? Por ter a função de ensinar, de mostrar, de propagandear uma ideia ou um conjunto de ideias, uma ideologia. E esqueci o primeiro nome, a Barchá, ela afirma que algumas pessoas descrevem o documentário explicativo como equivalente a uma aula ilustrada. Ou seja, na realidade, ele
a gente vê imagens e alguém está falando justamente como se fosse eu aqui. Uma aula ilustrada com alguém que sabe falando sobre um tema. Né? E aqui nós temos um exemplo, mas antes disso eu vou dizer que isso pode nos dar a impressão de que o documentário explicativo ele não tenha um valor, né? Mas ele, na realidade, ele pode ter um valor. Mas existe a possibilidade de você criar uma explicação que é dúbia, uma explicação que é aberta, uma explicação que é subjetiva, uma explicação que leva muito mais a pensar do que a dar respostas que são feitas. Nesse sentido aqui, nós temos um dos exemplos, né? Poderia dar outros exemplos também, mas aqui nós temos as estátuas também morrem, do nosso Chris Marker e o Alain René, onde nós vemos essa questão do filme. Vamos só mostrar um pouco. Aqui. Vou apressar um pouquinho. Aqui. Cette botanique. Oh. Desculpa. Então, vamos deixar voltar um pouco. Então, voltando. Nesse filme nós vemos provavelmente a Chris Marker falando sobre as estátuas, falando sobre de como elas perdem o seu valor e como a cultura negra ela é vista pelo homem branco. Quand les hommes sont morts, ils entrent dans l'histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l'art. Cette botanique de la mort, c'est ce que nous appelons la culture. C'est que le peuple des statues est mortel. Un jour, nos visages de pierre se décomposent à leur tour. Une civilisation laisse derrière elle ses traces mutilées comme les cailloux du petit pousset. Mais l'histoire... outro detalhe é que aqui nós vemos também uma poética, nós vemos uma subjetividade. Ele está tratando do tema de uma forma poética e não simplesmente narrando sem nenhum envolvimento dele mesmo com esse sujeito, né? Depois nós temos o documentário. Infelizmente eu tenho que tirar minha telinha aqui porque eu não estou vendo. O documentário impressionista, que eu não consigo ver, o documentário impressionista. No documentário impressionista, justamente,
ele pode usar dessa narração, dessa explicação, mas eles tendem a ser mais líricos que didáticos, mais poéticos que argumentativos. Eles implicam e informam mais do que afirmam. Eles podem ser socialmente mais engajados, né? Eles podem ser mais autoconscientes, eles têm um significado que pode ser oblíquo, obscuro, às vezes a diferença entre o implícito, o impressionista e o expressionista é difusa, né? Então tem uma linguagem muito mais subjetiva, muito mais com outras possibilidades, menos autoritárias do que o explicativo. Logo depois, nós vamos ao documentário observacional, que a gente já falou anteriormente. O observacional foi desenvolvido nos anos 60, como nós também vimos, e ele foi possível por causa dessa sincronização da possibilidade de colocar uma banda sonora sobre várias imagens, né? Ok. E a questão de captar a realidade como ela é. Só vendo qual foi o filme. Ok. Não dá para ver o filme. Então, logo depois nós temos algumas outras características. As tomadas são objetivas, ou seja, tomadas que evitam o ponto de vista subjetivo dos personagens e que, por esse motivo, usa planos detalhes, optando pelo plano aberto, para incluir mais detalhes, evitando o expressionismo, usando mais impressionismo. As tomadas longas, isso é um efeito também em realidade, né? A construção de um certo suspense, a gente vai deixando para o final o desfecho da história, não tem argumentação, o filme retrata, mostra, implica e evita dizer. E é comumente chamado de antropologia impartagem, ou seja, eu investigo uma realidade e eu compartilho essa realidade com as pessoas. Eu mostro aquilo que eu aprendi. Então, eu faço um trabalho de antropologia, um trabalho etnológico também. Eu vou descobrir o que acontece nessa realidade e vou compartilhar. E aí, aqui nós vamos ter também o uso da câmera em mãos, a montagem tende a ser de continuidade, mas os realizadores tendem a deixar os jump cuts. Jump cuts é aquelas tomadas que dá como um pulo. Ela não tem uma mudança suave de um plano para o outro, né? Ele é um jump, ele pula, né? E dessa forma ele perturba essa continuidade. A narrativa produz mais implicações que demonstrações e demanda uma visualização ativa, ou seja, a pessoa que assiste ela precisa estar ali atenta para poder entender, porque ela vai ser a construção da narrativa vai ser a partir das imagens. Então nós precisamos estar atento às imagens para poder entender. Depois nós temos o documentário participativo ou cinema verité, que a gente já falou. E o participativo a gente vai ter a presença do realizador
ali no filme, ou talvez por detrás da câmera também, mas nós vamos ouvir aquela voz em off, nós vamos saber que o realizador está por detrás, ele está perguntando. Ele não constrói uma narrativa onde o realizador ele é invisível. Não, ele vai construir uma narrativa onde o realizador é visível ou audível ali nessa narrativa. Então, o Michel Hadiga, ele diz que, fazendo o documentário, uma colaboração, os diretores do cinema verité podiam catalisar, ao mesmo tempo, evocar eventos ou, assim mesmo, sondar a realidade, em vez de simplesmente esperar ela acontecer. Ou seja, quando o diretor está ali, perguntando, indagando, buscando, investigando, ele também está produzindo o próprio conhecimento, ele está produzindo os próprios eventos. Os eventos estão acontecendo porque ele também está lá. Ele não simplesmente fica por detrás da câmera, como no documentário observacional, e grava aquilo que ele vê e depois edita como ele quer. Não, ele pergunta, ele indaga, ele provoca. Provocar significa provocalis, ou seja, para a vocação, fazer o outro falar. Então, ele faz o outro falar. Ele provoca aquilo que está acontecendo. E, nesse sentido, o Wolff chamava esses momentos de momentos privilegiados, que são aqueles momentos especiais quando uma verdade humana emerge claramente, milagrosamente, como um ovo de uma galinha. Vamos explicar isso. Então, isso seria aquele momento, por exemplo, às vezes você faz uma entrevista com uma pessoa e justamente quando ela termina de responder e você observa essa pessoa, aí ela joga a verdade para fora. Você nem sequer pergunta. Mas, nesse momento, a verdade vem à tona. Ela joga para fora aquilo que estava lá dentro e que o realizador, o diretor, ele tentou buscar. Então, é esse momento privilegiado, esse momento mágico, onde a verdade ela aparece. Então, esses momentos são especiais nesse tipo de filme. E aqui nós temos dois exemplos. My name is Ira Wall. And this is my cousin. Testing. 1, 2. What time it is? Okay. 10 o'clock. Philly is 52 years old, and he's Então, aqui nós estamos vendo um documentário, que é o Best Boy, do Ira Wall, e ele conta a história do mentally seu retarded irmão. since birth. Somebody told me you're a good singer. Can you sing? Ele investiga a realidade, ele mostra a realidade do irmão, mas ele também se coloca como primeira pessoa ali. Ele está investigando e está se incluindo dentro do filme. E o outro filme é Roger and Me, do Michael Moore, e o nome já diz tudo. Roger, que é o dono da General Motors, e Me, que é o próprio Roger Moore, que ele vai contar a história dele lá 3, 4. Is this on? Enfim. Hello. Can you hear me? We're rolling. Hi, I'm Michael Moore. In my hometown of Flint, Michigan, General Motors closed the factories and put 30,000 people out of work. To raise their spirits, I made this movie. Então, aqui o Michael Moore, ele conta em primeira pessoa a sua própria história na cidade de Flint e como essa cidade, que era uma cidade de trabalhadores da fábrica General Motors, praticamente destruída porque a General Motors sai da cidade e decide ir para outro país e abrir ali uma montadora dessa empresa. Então, ele se coloca dentro do filme. Nós vemos o Michael Moore como mais um personagem desse filme. Depois, nós temos o documentário reflexivo, né? O documentário reflexivo vai um pouquinho mais longe.
ele não simplesmente mostra o diretor ou os diretores, né? Mas ele também mostra o processo com o qual esse filme foi feito. Ou ele investiga a própria mídia, os próprios meios de comunicação, e como a informação foi dada, como a informação foi construída. Aqui, não sei qual é o filme que está aqui. Bom, o filme que está aqui se chama Briga de Machado, ou Luta de Machado, em inglês, Axe Fight. Agora não me lembro o realizador, e mostra uma briga de Machado numa tribo Yanomami no Brasil, né? E aqui os diretores eles começam falando um pouco dessa tribo, e depois nós ouvimos um dos diretores pedir para trazer a câmera, porque a briga ia começar. E aí ele no início ele coloca que isso estava acontecendo por causa de um incesto, né? E depois nós vemos o diretor aqui colocar outro intertexto explicando que não foi por causa de um incesto, mas sim por causa de que pessoas que eram da tribo, que foram expulsas da tribo, foram convidadas a vir à tribo para visitar alguém. Então, isso provoca uma grande briga, e a partir disso, os diretores eles analisam tudo o que aconteceu e aquilo que eles pensaram que estava acontecendo. Ou seja, eles estão documentando o evento, mas estão documentando também a eles mesmos como eles interpretaram essa narrativa, esse evento ali em primeira pessoa. E aí, como eu já falei também desse filme, nós temos aí o filme Uma Crônica do Verão, do Edgar Morin e do Jean Van Huch. E esse filme mostra justamente aquilo que eu falei, os realizadores analisando o próprio processo de construção desse filme. No final, eu vou mostrar o final, porque é justamente... Bom, aqui há um momento que nós vemos as pessoas sendo... As pessoas sendo entrevistadas na rua, perguntando se elas são felizes, né? Êtes-vous malheureux? Quoi? Malheureux? Você é feliz? Vous êtes heureux ou malheureux? Ça dépend de quelle philosophie vous adoptez. Une étude sur... Okay. Mais tarde, os diretores se reúnem com as entrevistadoras para perguntar... On est ensemble. Alors... Qui veut? Eu não estou encontrando. Mas para perguntar o que elas acharam desse processo de entrevistar as pessoas na rua. E, finalmente, depois que o filme foi feito, eles chamaram as pessoas que foram entrevistadas para assistir o filme e saber a opinião deles sobre o filme. E aí nós vemos essa reunião depois da sessão. Oh ben, c'est moins bien que du Charlot. Toi, quelle est ton impression finalement? Je sais pas, moi, explique-moi. Écoute, il ne faut pas t'expliquer. Il y en a qui disent que c'est pas vrai, d'autres qui disent que c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est pas vrai? On peut pas mentir devant une caméra quand même. Aqui nós vemos a entrevistadora, os entrevistados, os realizadores, todo mundo que fez parte do filme, discutindo o filme dentro do filme. Então, é um documentário reflexivo. Ele trabalha
uma reflexividade sobre aquela realidade. Finalmente, nós temos o ônibus também, um 174, que eu já falei. E aí, finalmente, nós temos da questão da reflexividade. Ele é um estilo consciente, né? Se um filme é mais reflexivo, essa é uma grande questão, se um filme ele é mais reflexivo na forma que politicamente ele pode perder a visão histórica. Então, na realidade, deve existir um equilíbrio entre a estética da reflexividade e o próprio tema que nós estamos trabalhando. Eu e a democracia brasileira temos... E, finalmente, nós temos os documentários subjetivos, que são aqueles documentários, justamente, onde a subjetividade ela está completamente permitida, inclusive incentivada, né? Então, aqui nós temos os ensaios, os diários, os filmes autobiográficos, etnográficos, autoetnográficos, e os dois exemplos que eu coloco. Bom, esses filmes subjetivos, né, são filmes que falam sobre a vida das pessoas, das próprias pessoas que contam as histórias. Elas mostram momentos da vida delas, elas falam da sociedade, mas, ao mesmo tempo, elas falam da sociedade, delas dentro da sociedade, dentro dos eventos históricos. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o filme da Petra Costa, Democracia em Vertigem, onde ela narra a própria vivência dela da democracia e do processo de quebra do regime democrático com o impeachment da presidenta Dilma. Eu e a democracia brasileira temos quase a mesma idade. Eu achava que nos nossos 30 e poucos anos estaríamos pisando em terra firme. Eu tinha 19 anos quando Lula foi eleito. E me lembro da euforia. Parecia um grande passo para a nossa democracia. Então, aqui nós vemos que a Petra, ela narra a sua própria vida dentro desse espectro, dentro do espectro da democracia brasileira. E ela coloca suas emoções, o que ela esperava de todo esse processo. Então, na realidade, nós estamos trabalhando com um documentário completamente subjetivo, um documentário que, ao mesmo tempo que mostra as coisas que aconteceram ali, ela está também trabalhando a própria subjetividade dela. E, na realidade, não termina de ser um documentário participativo, porque ela participa, o diretor participa do documentário, né? E aí, para terminar, nós temos, os docudramas. Os docudramas são aqueles documentários que são, por um lado, que como já falei, quando não é possível que um evento, nós não temos imagem de uma coisa do passado, nós reconstruímos, nós fazemos uma reconstrução daqueles fatos. Por exemplo, num assassinato, num acidente, numa coisa onde não existia câmera. Então, nós podemos usar a reconstrução dos fatos com atores e com cenários. Mas também eles também são conhecidos alguns filmes que são completamente de ficção, mas que falam de filmes, de eventos reais, também eles chamam docudrama. E aqui nós temos, felizmente não está aqui, mas temos The Thin Blue Line, que é justamente isso, é a história de um assassinato, de um policial, e aí ele vai investigar esse assassinato,
e nós vimos a reconstrução, várias reconstruções desse feito, através do depoimento de várias pessoas. E, finalmente, nós descobrimos quem realmente matou esse policial numa noite. Depois, nós temos também aqui a série Isabel, que é completamente uma ficção, mas ela retrata coisas que aconteceram no passado. Isabel, a rainha, a católica, e ele mostra todo aquele momento da Isabel, do descobrimento da América e de outras coisas mais que aconteceram. Então, é também uma forma de docudrama, porque documenta através da dramaturgia. E, finalmente, nós temos... Dr. Fletcher arranges a series of experiments. Finalmente, nós temos os pseudodocumentários, ou como se chama? O mock documentary, mock documentaries, ou pseudodocumentários, ou fake documentary, são aqueles documentários que não são, na realidade, documentários, são uma ficção, mas que tem o intuito de fazer rir. Ele tenta, ele toma o formato do documentário para isso, para fazer rir. E aqui nós temos Zelig, do Woody Allen, é um filme de ficção, mas aqui explicando um pouco. Puzzling condition. Ele conta a história do Zelig, que é um homem que se transforma nas outras pessoas. Ele adquire a personalidade de outra pessoa ao estar junto com ele. Então, é como se fosse um filme documentário, mas completamente para fazer rir. E depois nós temos aqui, que é muito conhecido, que é o filme do Borat, onde ele visita os países e ele faz perguntas e colocações completamente burlescas para rir ou para ver, até de certa maneira documenta alguma coisa, porque mostra a reação das pessoas. E aqui nós vemos nesse trecho aqui o Borat nos Estados Unidos tentando comprar um escravo, né? Come from the South? Yes, George Bush came from Texas. Ah, he's good. And I went to school with Barbara Bush at Ashley Hall here. Barbara Bush? Yes. A Bush in Kazakhstan, we laugh when we hear the name, because a bush, I mean the hair around the testis satchel. And Barbara, we say in Kazakhstan, mean to eat. So it is like Barbara Bush is to eat the hair from a testis. It's good. Ok. Então, aqui ele está completamente se burlando. Mock significa se burlar da realidade. Então, esse é o mock documentary. Ok? Sound running when you're ready. E o mock documentary, ele pode ir até ao limite da animação. Aqui, esse filme que se chama Animal Comfort foi feito no Reino Unido pelo Mike Park, e ele foi feito a partir de entrevistar pessoas que moravam num bloco em um bairro simples de Londres. E aí ele fez a animação baseada nessas respostas, né? Very important to animals. They're a bit like homes, like nursing homes, and for poor animals and people like old people. And there's old animals which are dead and people. Aqui nós temos um leão brasileiro falando sobre viver na Inglaterra.
to make you comfortable. They try to put you in a quite nice situation with standard food that look more like a dog food than food proper for wild animals. All right? Ok, então é isso. E acho que é muito... O universo do documentário é muito interessante. Espero que vocês tenham gostado. Estou aberto para perguntas, colocações que vocês quiserem fazer.